Boa noite aos presentes, aos que nos estão acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos iniciar a nossa reunião agradecendo a presença do Fernando Ferreira, ele que participa em 2 casas espíritas, Centro Espírita Estrada de Damasco e Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Nós ficamos felizes em ver um jovem, abraçando a causa espírita. Para nós é muita alegria saber que essa doutrina terá continuidade, Então, assim, é um fruto que está desabrochando e vai continuar, se Deus quiser. Nós faremos a prece de abertura e, assim que a gente terminar, o Fernando ficará à vontade e fará o trabalho da noite com o tema Jesus e Vida. Então, nós convidamos a todos a mentalizar Jesus e agradecer a presença dele nessa nossa tarefa da noite. Agradecemos também aos amigos espirituais que velam por esta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Em seu nome, Jesus, damos por iniciado o trabalho da noite. Que assim seja. Fica à vontade. Todo mundo me ouvindo? Certinho? Estou acostumado a falar com bastão e às vezes meio confuso assim, porque dá um pouco mais perdido. Primeiramente é uma felicidade minha você estar aqui pela primeira vez e eu queria fazer um agradecimento especial ao Wilson e ao Norival, porque estão sendo grandes percursores para mim nesse iniciar, nesse start meu de palestras, não dentro da doutrina, mas de palestras especificamente falando. Então, falar de doutrina para mim é muito grande, é muito realizadora, é um complemento de tudo aquilo que a gente vem buscando há séculos, Está dentro da doutrina. Mas às vezes não é tão fácil a compreensão de imediato. Nós somos ainda espíritos que trazemos ainda, no nosso passado, alguns entraves, alguns apegos, alguns comportamentos que ainda nos prendem. Mas a doutrina é muito esclarecedora. E para enaltecer essas grandes figuras, essas grandes pessoas que estão por trás do meu crescimento, da minha busca, aí eu queria separar esse momento especial para isso. Mas não vamos perder tempo, vamos ao que interessa. Vamos falar de Jesus. Nilson falou assim para mim, Fernando, o tema vai ser Jesus e Vida. Falei, do livro, Jesus e Vida. Falei, nossa, eu já li um ano de antes, mas esse livro especificamente não. Então vamos ler, para a gente ter uma certa, pelo menos uma pequena moral para poder falar daquilo que a gente vai fazer na palestra, vai explanar. Então, quem já leu Joana de Ângeles, sabe que você tem que ler Joana com um dicionário do lado. Principalmente a série psicológica da Joana de Ângeles. Então a gente vai tentando decifrar com um dicionário ali, hoje em dia dicionário é a coisa mais antiga de falar, com um celular ali, com umas coisas para a gente poder pesquisar as palavras direitinho. E no Jesus e Vida eu encontrei um livro um pouco mais leve. Então quem ainda não leu Jesus e Vida, lê, que é um pouco mais fácil de entender. A Joana não pegou tanto no pé ali na questão do vocábulo, das palavras. Mas vamos lá, gente. Jesus e Vida. Eu separei, na verdade, não só trechos do livro, mas peguei outras referências com Emmanuel, com o Livro dos Espíritos, para a gente fazer um grande compilado aqui e ter uma reflexão muito bacana essa noite. Então, bora lá. Para a gente falar de Jesus, é interessante que eu resolvi pensar nessa frase. Sentimos uma falta tão grande de Jesus hoje em dia, mas você fala assim, não, Fernando, nunca se falaram tanto de Jesus como hoje.
Não é verdade? Hoje falar de Jesus está na moda. Falar que você é cristão, postar que você é cristão está na moda, está em alta. Mas a gente não entendeu ainda o que seja ser cristão. Que seja estar ligado ao cristianismo, cumprir o nosso papel no cristianismo. Porque a gente por muito tempo e ainda até hoje adoramos uma pessoa, adoramos alguém e ficamos só nessa onda de adoração, de louvar. Só que a mensagem do Cristo, acima da adoração, é a cópia. Sermos cópia cada vez mais dele. Quando nós fizermos esse papel de copiá-lo, exercemos esse papel, nós vamos entender o que é ser cristão. Não é só colocar camisa de eu amo Jesus, ou colocar no carro Jesus salva, só Jesus salva, e nas atitudes ainda dentro do lar, ainda dentro do trabalho, ser atitudes de ainda um tirano, que ainda não entendeu ainda o que é ser cristão. Então vamos lá, uma pergunta. Quem já experimentou a sensação de que algo está faltando? Interessante que Divaldo passou por isso, até está narrado, falado no filme dele, mostrado no filme dele, né? Divaldo, Mensageiro da Paz. Ele, de certa forma, se pegou assim, procurando alguma coisa no bolso, ele passou o dia procurando alguma coisa, sentindo que está faltando algo, né? E ficou procurando. Depois, no final do dia, João falou assim, João já falou para ele, Divaldo, o que você está procurando é um filho que você perdeu há uns 400, 300 anos atrás e ficou ainda umas marcas em você. Então a gente ainda tem marcas, isso trazendo para o lado da nossa falta de Jesus, que está falando, olha, está faltando Jesus. Nós temos ainda traços que mostram. O que são esses traços? Nós experimentamos o vazio existencial, a depressão, a angústia. Né? Nós procuramos os profissionais, devemos procurar os profissionais, mas no cerne é alguém, é um exemplo que nós temos, né, hoje como Jesus, que é o que está faltando para complementar esse quebra-cabeça nosso. Então hoje a gente quer refletir não só sobre Jesus, né, a falta de Jesus, mas num sentido histórico, religioso, mas como presença viva, instrutora e consoladora em nossas vidas. Porque no sentido religioso, nós já matamos por causa de Jesus. Nesse sentido de adoração, de venerar, nós já plantamos muito. Então, na verdade, o Cristo, ele é essa figura viva, que acima de tudo, quer que a gente faça o mesmo que ele fez. Não foi ele mesmo que disse? Vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. Tudo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer. Então, hoje queremos refletir juntos sobre essa falta de Jesus que tanto sentimos. Não apenas como histórica, né, como religiosa. E aí a gente lembra dessa palavrinha aqui, ó. Quem conhece a palavrinha? Wi-Fi. Todo mundo sabe o que é Wi-Fi. Hoje, o Wi-Fi resolveu um monte de problema hoje em dia, né? Encurtou os laços, a gente pode ter contato com outras pessoas do outro lado do mundo, podemos jogar com outras pessoas do outro lado do mundo, né, para quem gosta de games. E a gente pode ligar essa palavra a Jesus. Jesus é aquele sinal 5G, 100G, que está cobrindo o planeta Terra, está acessível para todos nós. Só que, o que a gente precisa para acessar um Wi-Fi? O que geralmente a gente precisa ter para poder acessar essa internet? A senha. Então, Jesus é uma internet disponível. Não tem nenhum ser humano na Terra que não tenha acesso a essa ligação. Só que não são todos que estão aptos a buscar a senha, a buscar, tentar o acesso. Nós tentamos de várias formas ao longo de vários milênios. Hoje a gente pode dizer, se eu perguntar para alguém qual que é a senha, alguém vai falar assim, oração. Nossa, bom ponto para acessar Jesus, oração. Mas nem só a oração, aquela oração fria, só aquela a oração decorada, atinge. Então o que falta para a gente acessar? Então por isso, para ajudar nas nossas reflexões sobre Jesus e vida, eu falei, vou trazer outros trechos da Joana de Anjos dentro do livro, mas antes eu quis trazer também algumas falas do próprio mestre para a gente ir refletindo. Então eu trouxe uma parte aqui da série The Chosen, em que Jesus, aquela parte que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois nós vamos refletir sobre algumas frases ainda que se passam aqui. Não sabemos para onde o senhor vai. Como é que podemos saber o caminho?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O senhor está dizendo que vai nos deixar. E que para onde vai, não podemos ir. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu digo isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem e, sim, entenderem tudo o que eu já disse. Vocês me ouviram dizer, eu vou embora, mas eu volto. E eu disse isso agora, antes que aconteça, para que quando isso acontecer, vocês creiam. Eu só quero saber por que eu não posso segui-lo agora. Eu vou dar minha vida pelo senhor. Você vai dar a vida por mim? Então eu separei alguns trechos para a gente estudar sobre as falas de Jesus. Primeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que sentido Jesus disse isso? Em que sentido? Ou eu não vou deixar vocês órfãos. A fala de alguém que tem autoridade, que tem embasamento, que já atingiu um nível de purificação muito mais alto que a gente possa imaginar. E essa parte que eu achei muito interessante quando ele pergunta para Simão: Simão, você vai dar a vida por mim? Quem conhece sabe, né, que Simão negou Jesus 3 vezes. E aí por isso que Jesus, sabendo disso, falou assim: você vai dar a vida por mim? Mas o que seria esse dar a vida por Jesus? Seria matar por Jesus? Seria defender, levantar uma bandeira com ódio, com raiva? Porque a gente, ao longo da história também, fizemos isso em nome do amor, em nome do Cristo, mas levantamos bandeiras de ódio, de ganância. Hoje a gente usa a religião para defender a nossa ideia de que a gente tem que ter tudo. Está tudo bem, está cheio de posse. Então nunca Jesus foi tão urgente. Ele é urgente, mas nesse sentido de ser como ele foi, ou como ele é. Como diz a música de Marcelo Rossi, Padre Marcelo Rossi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Essa é a nossa meta. É assim que nós vamos alcançar o Mestre e entender a sua diretriz, começar a entender o porquê. Então Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Quem disse isso? Emmanuel. Abandonar aquela ideia de que a gente tem que ficar apenas adorando. Falar eu sou cristão é uma coisa muito chique, né? Eu estou bem aqui na minha posição. Então hoje todo mundo fala que é cristão, tá bem, né? Nossa, estou aqui com o meu lado, já escolhi o meu lado, ao lado da maioria. E a gente se conforta nisso, só que nem sempre resume uma transformação moral. Pelo que mais prezamos hoje em dia, para a gente entrar numa outra ideia, numa outra questão. O que mais nós prezamos hoje em dia? Porque, considerando que a nossa visão é sempre muito material sobre a vida, a gente pensa em aspectos materiais. Mas quando algo material é roubado, tirado, aí a nossa crença geralmente dá uma balançada, né? Saúde. São nesses momentos que a gente está sendo testado e vendo a nossa força, a nossa capacidade de sair daquela situação e se entregar a Jesus de verdade agora. Quem já passou por uma doença pesada, por uma perda material muito forte, sabe muito bem que nesses momentos a gente é testado. Nesse momento a gente grita muito o que a gente tem de Cristo ou não. Porque Cristo não teve nenhuma pedra para repousar sua cabeça, não teve um lugar para se chamar de lar, o lar dele era o mundo. Por que a nossa ideia ainda é de amealhar coisas e defender a ferro e fogo, coisas que vão ficar, coisas que não passam de ferramentas para a gente poder construir, se elevar? Então em Jesus sempre encontraremos, agora a gente vai entrar em Joana, em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal, diante das situações agressivas destes e de todos os dias tumultuosos. Então, tem algum professor aí? Alguém é professor? Aí tem professor. Aposentado. Aposentado é um monte.
Tem um monte. Eu também sou professor e é interessante porque a gente se sente ainda mais cativado, porque Joana de Anjos define Jesus, na maioria das vezes, como pedagogo, como esse professor, né, supremo, que todos nós tínhamos que ter aulas com ele. Então eu me identifico muito quando ela fala pedagogia, né, nessa metodologia dele pedagógica, que é a metodologia da nossa verdadeira salvação, só que nós fomos interpretando ao longo do tempo de formas equivocadas, jogando o nosso ego acima das verdadeiras e das luminosas verdades que ele vem trazer, né? Então ele é o professor, ele é aquele que a gente precisa olhar e falar, todos nós tivemos um mestre em algum momento da vida. Então ele é aquele que tem que falar, olha, ele é o mestre, ele tem que copiar, ele tem que seguir. Todos aqui já tivemos um professor também, que a gente fala, nossa, esse professor é bacana. Ele que me ajudou a se interessar pelo estudo, porque se fosse por mim, eu levava violão, eu lembro que o professor que levava violão, e fazia umas aulas cantadas, algo diferente, né? Então Jesus também era assim, na sua forma cativante. Imagina você olhar para o mestre, você fica inserido por aquele ser, por aquele espírito, né? Então, pelo que mais prezamos hoje em dia, uns podem falar segurança, hoje todo mundo quer ter segurança. E é importante segurança, né? Mas tem gente que, por tanto buscar segurança, esses que procuram mais segurança, muito mesmo, são os que mais são roubados. Já para pensar, que interessante essa questão. A pessoa preza muito por segurança, ela põe cerca, ela põe câmera, e ela põe controle automático, portão automático, e mesmo assim, nossa, mas não é possível, o que eu estou fazendo? Talvez essa nossa ambição demais, essa preocupação de proteger aquilo que a gente tem, acaba sintonizando com aqueles que querem tirar. Olha que interessante, né? Porque muda só o teor, mas a vibração acaba sendo a mesma. O que mais nós prezamos? Pelos bens, pelo dinheiro, pelos cofres cheios, pela conta cheia, né? Ver o número na conta, nossa, que número bonito. Temos que ver negativo, né? Mas temos que ver positivo. Nos relacionamentos, prezamos muito relacionamentos saudáveis, e nós temos que procurar pelos relacionamentos saudáveis. Só que a gente vai encontrar relacionamento totalmente saudável aqui na Terra. O Haroldo fala uma coisa que eu acho interessante, o Haroldo Dutra Dias. Enquanto você pode amar a pessoa o máximo que for, você pode amar muito a pessoa, mas em algum momento da vida ela vai te magoar. Por que será? Porque ainda nós convivemos com espíritos imperfeitos. Planeta Terra, planeta de provas e expiações. Não dá para esperar coisas tão elevadas. Se eleve, para que você entenda aqueles que ainda não se elevaram. E principalmente por paz. Eu acho que o que a gente busca, mesmo desenfreadamente na segurança, no dinheiro, nos relacionamentos, é paz. Só que por muito tempo a gente vem buscando paz de uma forma egoísta. A paz para a minha família é o que basta. A gente acha que um tsunami que acontece do outro lado do mundo não tem nada a ver. Quando acontece uma tragédia na TV é interessante, né? Aí você fala assim, aquele toquinho da Globo, né? Aconteceu uma tragédia na China, aí você fala, ufa, não é aqui. Não é mais ou menos esse movimento que a gente faz? Enquanto estiver longe, tudo bem. E a gente não sente essa empatia na dor do outro, no sofrimento do outro, e vai se fechando nas minhas coisas, no que eu quero, e tá aí o buraco que a gente mesmo cava, que a gente mesmo acaba se jogando. E separei um outro trecho de Jesus e Simão Pedro, no livro Boa Nova. E para quem já estudou um pouquinho mais sobre, por exemplo, a sogra de Simão Pedro, vai ver que ela era uma pessoa bem complicadinha, a sogra de Simão. E Jesus ajudou ela no momento difícil, que ela estava com uma enfermidade grave, e Jesus ajudou. Aí já que ele ajudou ela começou a pensar assim, Jesus pode fazer muitas coisas. Aí foi lá que Simão fez uma ideinha na cabeça de Simão, pergunta lá pro mestre se ele pode ajudar a gente com outras questões aí, que a gente é assim, né? A gente ganha a mão, que é o corpo todo, né? Ela falou, vamos aproveitar, já que ele faz milagres, vamos ver que ele pode oferecer de mais coisas, né? De bens, de alguma coisa assim. E aí Simão foi para Jesus, mas de uma forma, ele deu uma mexida no que a sogra falou.
Jesus, por que a gente às vezes ora pedindo as coisas, né, as coisas que a gente julga que precisa e não consegue? Por que a gente ora? Porque você falou que se a gente orar pedindo, a gente vai obter. Não é? Não é assim? Jesus ensinou em alguns momentos? Peça e você vai obter. E aí, mas por que a gente não consegue aquilo que a gente quer? Como se a gente soubesse o que seria melhor para nós, né? E aí que Jesus dá uma resposta muito consoladora e desafiadora também. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, enquanto a gente ora pedindo a satisfação daquilo que a gente acha necessário para a nossa vida, e a gente não pede oração, não faz oração pedindo entendimento e sabedoria, pode ser que a gente saia meio desalentado das preces. Ou procura o mestre, fala, nossa, vai numa religião, nossa, não encontrei o mestre aqui, porque ele não deu o que eu queria. Aí vai numa outra religião, tem gente que fica pulando de religião em religião, tentando buscar aquilo que preencha o lado mais egoísta dela, o lado mais material dela, sendo que a ligação com o mestre é diferente. A ligação com Deus é diferente. Ela está mais atrelada a esse pedir uma sabedoria, pedir um entendimento. E quando a gente pede entendimento, ele vem. O entendimento vem. Então Joana de Anjos observa que em muitos corações o Cristo parece distante, relegado à lembrança, não ao convívio diário. Então é aquele mestre que a gente busca só aos domingos à noite ou de manhã. E na segunda-feira, quem é Cristo? No trabalho, como é que eu vou ser Cristo? Seguir Cristo no trabalho, na família? A pedagogia de novo, de Jesus refere-se ao ensino vivo, transformador, modelo de conduta, que ainda hoje tem validade prática. Então Jesus vai continuar sendo o nosso exemplo supremo há milênios incontáveis. Inseguranças existenciais, ansiedade, depressão, sensação de vazio que a gente experimenta. É tão interessante que eu estava reparando nisso em mim. Tem sempre um horário do dia que você sente um pouco mais de vazio. Você sente isso também? Aí é o horário que eu tenho que mais me observar e vigiar. Porque é aquela hora que você, poxa, bate uma tristeza, uma melancolia, que você, opa, você tem que tentar voltar para o eixo, lembrar de Jesus, lembrar o que você veio fazer. Porque essa é a grande lição da doutrina espírita, por isso que ela é consoladora. Ela vem falar por que a gente está aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Com ela a gente entende isso e automaticamente o vazio vai se diminuindo, porque a gente consegue ter uma noção, ter um objetivo concreto que precisa ser feito. E tudo isso pode refletir a carência de uma orientação espiritual centrada. Quem que é a orientação espiritual centrada? Jesus. Por que centrada? A orientação espiritual centrada. E a gente começa a tirar, eu acho muito legal isso, a gente começa a tirar Jesus da cruz. O nosso Jesus não é aquele Jesus da cruz, sofrendo, sangrando, chorando. O nosso Jesus é aquele redivivo. É aquele que desceu da cruz, é aquele que apareceu para Maria Madalena. É esse o nosso Jesus. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Mas não falo de Jesus, só que nesse caso Jesus é amor. Equilíbrio psicofísico. Você fala assim, será que Jesus cuidava do corpo? Sim, porque hoje tem as academias, né? Hoje tem os exercícios. E sabe quanto tempo demorava para caminhar de um vilarejo? É mais ou menos daqui em Ribeirão Preto, para nós dura uma horinha, né? De carro. Imagina andando. Então Jesus foi o maior fitness que a gente poderia ter. Ele se desdobrou. Imagina se você não tiver um porte físico que aguente a jornada que Jesus teve nesses 3 anos de existência ali do Evangelho, que ele está pregando o Evangelho.
Imagina, você acha que ele aguentaria? Então eu quis trazer o físico, que é o psíquico, porque o psíquico de Jesus, alguma dúvida de que era equilibrado? Então juntou o psicológico com o físico, a psique com o físico, trouxe essa harmonia que a gente tanto venera, né, em Jesus, que a gente tanto pode pegar como exemplo, e a gente tem que começar a refletir e ver que as nossas ansiedades têm uma cura. Hoje o maior mal do século é o quê? A ansiedade. Nossa, nunca teve tantos ansiosos hoje, né? Você pode ver, a gente vai começar alguma coisa assim para assistir na televisão, hoje tem tanta opção que você começa uma coisa 10 minutos, já fala, não gostei desses 10 minutos. Apesar que mais pra frente a história ia ficar interessante, mas se a gente não gostar em 10 minutos a gente abandona. A gente tá assim, a gente tá conseguindo sentar para ler o livro, quietinho, uma horinha, vou ler 1 hora, tá. Aí você começa a ler, 10 minutinhos o celular. O que tá mandando mensagem? Você já viu? A hora que você tá no celular, você já tá descendo os vídeos. Nossa, eu tava lendo, mas a gente fica meio perdido nessa onda de estímulos que a gente está tendo. Muito estímulo. E a gente perde até o foco do nosso objetivo principal, que é o mestre. E se perguntar o que o mestre faria em determinadas situações do nosso dia, a gente pensa no mestre só de uma forma religiosa. Eu vou encontrar Jesus quando eu for no centro espírita. Não, você pode encontrar Jesus dentro da sua casa. Você pode encontrar Jesus na rua. Você pode encontrar Jesus no supermercado. E Marta, lembra da história de Marta e Maria? Jesus na casa de Marta e Maria? Marta estava inquieta, porque ela estava querendo ajudar ali, né, e fazer coisas gostosas para o mestre comer. Poxa, Jesus vai na casa de vocês vão fazer? Nós vamos preparar um banquete. Preparar a comida mais gostosa que eu sei fazer. A gente pensaria assim. Só que a lição do mestre é muito grandiosa, porque a gente está preocupado com a parte externa, com a parte da aparência. Eu tenho que parecer um cristão, sabe? Eu tenho que usar comportar, eu tenho que comportar com aquela rigidez, e isso se transforma numa questão mais egoísta, né? E aí você acaba se achando superior, tanto que isso vai virando uma bola de neve, e você, Jesus está na espontaneidade, está em olhar com mais calma as coisas que acontecem. Então ele chamou Marta para conversar, porque Marta estava brava já. Jesus, fala para Maria me ajudar, porque eu estou lá fazendo a comida toda sozinha. E aí, se você falar, ela vai. Aí Maria estava lá assim, contemplando o mestre, entendendo, sabe, bebendo mesmo as palavras do mestre. E a Marta quieta, aí que Jesus chama ela para conversar. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. A hospitalidade sempre vai ser importante. E eu sou grato pelo que você fez. É o que o senhor merece. E mais. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Foi isso que a sua irmã escolheu. É uma boa parte. E esta não lhe será tirada. Tirada? Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos. Mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. A Maria escolheu se banquetear com uma coisa de valor eterno. Quero que todos ouçam claramente. Não repreendo a Marta. Os atos de serviço são lindos. A ação é boa. Você está fazendo o que achava que era esperado de você. E o que você faz é valioso. E a Maria até podia ter ajudado um pouco. Mas escute.
Eu não quero que se distraia da chance que você tem de estar aqui comigo. E com os amigos que eu trouxe. Nós estamos inquietos com muitas coisas, né? Muitas coisas nos inquietam. E você fala, você pensa igual Jesus, mas tudo isso, essa comida maravilhosa. Tem um filme que eu sempre tento lembrar o nome desse filme, eu falo, nossa, não consigo lembrar. Mas que nesse filme um rapaz pergunta para um outro, que ajuda ali na casa, né? Que faz comida para as pessoas de rua, em situação de rua. Pergunta assim, esse morador de rua, o que você acha que está fazendo quando você está dando um prato de comida para nós? O que você acha? Aí eu falo, matando a fome, né? Tá com fome, te dei comida. Não, porque às vezes você mata a fome, mas amanhã tem fome de novo. Então você não matou a fome, você mata a fome daquele momento. Ele falou, sabe o que você faz para nós, para mim, que é morador de rua? Quando você dá um prato de comida, você fala assim, você está querendo dizer o seguinte, eu vejo você. Você não é invisível. É isso que quer dizer quando vocês vêm trazendo um prato de comida. Eu estou te vendo. E é isso que falta no nosso comportamento com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu vejo você. Porque a situação que estamos tendo aqui, o jeito que está tendo, nunca mais vai se repetir. Nunca mais. O momento que a gente está vivendo aqui agora, nunca mais vai se repetir. Olha só tanto que isso é forte, né? Porque espíritos já amadurecidos já entenderam que o agora é o mais importante. Então, nós vamos ver mais para frente que eu separei a mensagem, né? O capítulo de Joana de Ângeles, que se chama Sempre Agora. Então, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, fala repetidamente da força transformadora do perdão, da necessidade do Cristo interior como agente de renovação. Cristo interior. Porque em muitos momentos da vida a gente vai querer ter razão. E a gente gosta de ter razão. E a gente briga pela razão. Mas às vezes, como fala numa música espírita, o que vale realmente é o que está no coração. Sabe aqueles momentos que você precisa silenciar, mas com vontade de estourar? Mas você sabe, se eu estourar, eu perco a minha razão. Eu perco os meus princípios, que é de seguir o mestre, né? E segurar na hora que eu preciso segurar e falar na hora que eu preciso falar. Então foi o próprio mestre a acolher os pecadores, consolar os aflitos, servir com simplicidade e perdoar sem limite. Que direito nós temos de violar essas diretrizes que o próprio mestre veio trazer? Um espírito da sua estirpe, né, que já está naqueles mais altos níveis de amadurecimento, veio fazer tudo isso. Você fala, nossa, mas como a gente acreditava que seria um general das guerras, que ia chefiar, né, ia ser chefe contra Roma, ia liderar as guerras, as tropas contra Roma, a gente ainda tem ideia de um Cristo assim, que vai chegar e vai separar o joio do trigo com aquela severidade. Nós somos os católicos de antigamente, então a gente acredita de certa forma, né, que seja assim, que vai ser assim, que vai ter essa separação, e a gente acredita que está do lado bom ainda, né? Isso que é mais interessante, está do lado do trigo. Quais são os sofrimentos então que mais pesam em nosso tempo? Alguma ideia? Os sofrimentos atuais? Porque de certa forma, materialmente, a gente melhorou bastante. Apesar que ainda há muita fome no mundo, mas nós melhoramos muito. Temos mais acessibilidade a mais coisas. Com isso, como isso não resolve todos os nossos problemas, a gente experimenta outros tipos de sofrimento, que é a solidão, depressão, desagregação familiar, violência, desemprego, ansiedade e esgotamento mental. E qual a melhor ferramenta para a gente se curar de tudo isso? Como enfrentá-los em refúgio seguro? Esses problemas, esses males que a gente enfrenta? Primeiro se perguntando, será que eu preciso realmente estar dentro de uma religião para entender o mestre? Será que eu preciso levantar a bandeira da religião como a gente levanta sem seguir os passos do mestre? Tem muito ateu, gente, que é muito melhor que muito religioso. Porque religioso, às vezes, pega a religião, abraça e se sente superior e acha que é o dono do mundo. E o ateu, às vezes, descrente. Mas sabe aquele descrente que não fica levantando bandeira e que ele não acredita em Deus? Mas que vai seguindo a sua vida ali, entendendo com simplicidade, com tranquilidade o que precisa ser feito. E pouco a pouco ele vai chegar mais rápido no mestre do que a gente que está sendo hipócrita. Olha que interessante. A gente pensar num caminho que, como a evolução não dá saltos, a evolução ela é gradativa,
nós vamos tornar espíritos puros, isso sem dúvida, mas é gradativo. E a gente precisa se lembrar disso. Então, como que eu posso encarnar hoje alguns gestos de Jesus no meu lar, no trabalho, na escola, na comunidade? E a gente chega agora no capítulo 24 da Jornada de Anjos que eu citei para vocês. Sempre agora. E eu separei alguns trechos fantásticos, porque o momento é agora. É lógico, cada um tem as suas capacidades, seus limites, mas o momento é agora, dentro das nossas forças. Então, na indimensionalidade do tempo, tudo passa, mas nem sempre envolvem as oportunidades não aproveitadas. Tudo passa, mas as oportunidades que tivemos, talvez não voltem da mesma forma. Você já viu aquelas narrações em muitos livros espíritos? Que aí fulano desencarna, não cumpriu muito com o seu dever como encarnado, aí ele se depara com a necessidade de retornar para refazer caminhos, só que aí os guias estão falando assim, ó, mas só que para você voltar, fulano vai ter que desencarnar primeiro, porque aí você vai ter que vir com ele, aí ele vai ter que vir seu irmão, seu pai. Aí fala, nossa, olha trampo que a gente dá para os espíritos, né? Então, se a gente resolvesse um pouco mais rápido as coisas, perdoasse um pouquinho mais rápido, a gente evitaria até de dar muito serviço para os espíritos, né? E os serviços seriam outros, já seriam de purificação, não de reajuste que a gente ainda tem que fazer. Então, é a expressão de sabedoria, fazer-se com segurança, mesmo que de pequena monta, de pequena quantidade, um pouquinho, o que diz respeito a cada um, do que aguardar-se por realizá-lo de maneira bombástica, volumosa. A gente quer fazer as coisas e quer pá! Não é assim? A gente quer fazer uma coisa da hora, grande. Mas geralmente esse negócio da hora grande que a gente quer fazer é para os outros verem. É externo. Sendo que aquilo que a gente faz com qualidade, mas devagarzinho, vale muito mais. Porque a gente começa as coisas com ânimo. Não é começar assim, começar uma coisa com uma instituição, uma casa de caridade. Você começa, deixa eu começar e vou fazer um monte de coisa. Aí vai passando, vai vindo as dificuldades, vai vindo os problemas, vai vindo os problemas financeiros, as questões, as pessoas para lidar, e você já vai perdendo você já não está com aquele ânimo mais. E aí é nessa hora que mostra realmente quem tem capacidade, quem consegue perseverar. Então, o maior não é aquele que começa algo, é o que persevera até o final. E a gente está aqui para perseverar até o final. Como Jesus mesmo diz, aquele que perseverar até o final será salvo. É essa persistência, né? Outra coisa que ela diz, lamentar-se pelo que se foi, é malbaratar o agora. Sabe quando a gente fica lamentando o que a gente fez, o que a gente era? Você está comprometendo agora. Excelente oportunidade de refazimento de algo que ficou na retaguarda. Então, quanto mais a gente se apega ao que já passou, mais a gente vai perdendo a oportunidade de fazer coisas melhores agora, né? E fica remoendo, fica se fechando. É o agora nosso momento de transformação. Disciplina a vontade e aprende a produzir o melhor dentro do teu limite de força. O que não realizes hoje, logo mais em novo agora o farás, desde que encontres vigilante e disposto. Vigilante e disposto. É interessante porque a pessoa fala assim, nossa, eu quero fazer uma coisa grande de caridade, ajudar muitas pessoas e tal. Aí, quando você faz essa linha de pensamento, se você tiver com sinceridade, você já vai ligar um sinalzinho lá no plano espiritual, aí os espíritos vão assim, opa, achamos um. Só que a gente acha que vai ser tipo 1000 maravilhas. E não vai ser, por quê? Você está pedindo para ajudar. Logo, o que vai acontecer? Mais trabalho vai surgir. Então, se você não gosta de trabalhar, comece a gostar. Porque a gente está aqui para trabalhar. Ah, mas eu tenho mais de 80, 90 anos. Está aqui para trabalhar. Ah, mas eu sou novo. Está aqui para trabalhar. A gente está aqui para trabalhar e encontrar dentro do trabalho a felicidade, o conforto, a paz. Que é o que o mestre veio nos ensinar. Considera a brevidade do corpo. Vamos considerar tanto que nós somos frágeis. E a nossa duração aqui, gente, é muito breve em relação à eternidade que nos espera. E a infinitude de bênçãos para a tua autoiluminação, ganhando cada agora um acréscimo de conhecimento e de amor ao que já acumulaste. É aos pouquinhos, acumulando, que a gente vai se tornando um espírito mais preparado, uma pessoa mais preparada para servir. Olha que interessante, né? Que a gente acha que vai construir, para chegar no momento que a gente vai ficar assim debaixo de uma árvore,
A pessoa que é aposentada vai ficar assim. Baixa uma árvore, quietinho. Vamos ter esse momento, mas depois, ó, a evolução vai assim, ó, bora? Trabalhar? Então, nós temos que encontrar dentro do trabalho essa paz, porque o próprio mestre falou, eu trabalho e o pai também trabalha, a gente não para de trabalhar. Mas o trabalho é um sentido diferente do que a gente imagina. É estar sempre disposto, sempre vigilante. Sempre. Nós temos uma cena do filme da Alice, País das Maravilhas. Alguém lembra dessa cena da conversa da Alice com o gato? É muito interessante, né? Em relação ao que ela busca e a resposta do gato. Então, nesse momento do filme, ela está cheia de caminhos para percorrer. E como nós hoje em dia, né? A gente tem muitos caminhos para percorrer, muita coisa para buscar, que parece trazer uma satisfação. Aí ela pergunta para o gato, onde que eu devo ir? Aí o gato responde, mas para onde você quer ir? Ah, não sei, eu quero ir por algum caminho, né? Assim, resumidamente falando. Aí que o gato fala, mas se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Escolhe qualquer caminho que tá bom. Olha, interessante, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Agora, se a gente sabe o que quer, não é qualquer caminho que a gente vai entrar. Não é qualquer treta que a gente vai entrar. E a gente tem uma mania de entrar numas confusãozinhas, né? Umas questões aí que fala, nossa, mas o que tem? E tem um nariz no negócio desse. Então a gente já sabe, não é vida não. Não, você levantar. Mas daqui a pouquinho. Então a gente experimenta dentro desses caminhos, né? Solidão espiritual e desconexão interior. A gente está desconectado. Muitos se sentem sozinhos, mesmo em meio a multidões. Mesmo com vários amigos, com aquela quantidade de pessoas em volta, né, que acham que é amigos. Realmente tem até uma pergunta que fazem quando você tem no Facebook, tem as pessoas que perguntam assim, quantos amigos você tem? Você fala, nossa, eu tenho 1000 amigos no Facebook. Mas estudiosos já constataram que amigos mesmo que estão ali no seu círculo ali virtual, 2 ou 1 você pode falar que é amigo de verdade. Olha que interessante, nossa, eu tenho 5 milhões de seguidores. O que é esses seguidores? Em prol do quê? Enquanto você está oferecendo coisas que para eles é satisfatório, são seus seguidores. Mas depois que você tiver que abandonar isso aí, quero ver quem vai continuar te acompanhando. Porque uma hora nós vamos ter que abrir mão. Uma hora todos nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente acha que tem de edifício, de castelo, de um império. Crises emocionais e mentais, depressão, ansiedade, burnout. Todo mundo sabe do burnout? Cansaço pelo trabalho excessivo, transtornos psicológicos, desestrutura familiar e valores em crise, filhos perdidos, desamor, egoísmo, os mais coisas, ceticismo e descrença, ataque ao sentido de espiritualidade, ou sofrimentos sociais, pobreza, injustiça, exclusão, mas o mais reconfortante, porque nós espíritas encontramos o nosso Consolador prometido, que para ainda fazer morada em nossos corações, vai levar um tempinho, a gente já está meio catolizado ainda, se essa palavra existe, dentro do catolicismo ainda aquele dogmatismo, aquele regramento, aquela coisa, sabe, aquela coisa rígida. Então, como a citação de Emmanuel, Jesus é a porta e Kardec a chave. Então não adianta ter a porta e a gente não tem a chave. Jesus é aquele que a gente deslumbra, mas Kardec veio reviver o Cristo, veio trazer um Cristo com mais moral, com mais grandeza do que a gente imaginava, com mais lógica. Isso que é o mais interessante. Então, em Jesus e Vida, Joana de Anjos sugere que Jesus age de forma terapêutica em nós, como médico espiritual que toca feridas da alma, usando o amor, a paciência, a esperança, mas principalmente o exemplo. Alguém sabe dizer quantas coisas Jesus escreveu? Jesus escreveu uma carta, né? Ah, que interessante. Quem escreveu foi aqueles que o seguiam. Então ele exemplificou. E a gente está querendo lançar um monte de livro, ficar aparecendo nas redes sociais, mas que tem que aparecer, tem que lançar livro, mas isso se torna algo tão conforme um vício, né? Que a gente acaba se apegando ali e acaba criando uma certa grandeza que não existe, e isso que complica a gente. Então vamos lá para mais uma citação. Mas livrai-nos do mal. Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então imagina que a gente está numa sala de terapia e que o terapeuta é o mestre. Imagina sentado, todos nós sentados na poltroninha e o mestre de frente para nós. O que a gente busca realmente numa terapia? Vamos lá, primeira coisa, um acolhimento interior que a gente não encontra fora dali, ou reconciliação com o passado, uma renovação com aquilo que a gente acredita, nossa fé, com nosso objetivo, ou fortalecimento para enfrentar nossos desafios. É o que na essência a gente procura numa sessão de terapia ou em várias sessões. É encontrar novamente o caminho, o sentido existencial, porque o que mais as pessoas relatam numa clínica ou de frente a um psicólogo é o seguinte: eu perdi o sentido da vida. Se vocês forem pesquisar, é o que mais as pessoas relatam para um psicólogo, para um terapeuta. E quanto mais coisa a gente tem, parece que menos a gente se satisfaz. Então o que está faltando? Então a fórmula curadora de Jesus fundamenta-se no amor que liberta, na fé que sustenta e na renovação moral que faculta a saúde real. A saúde real. Não aquele que parece saudável, mas que interiormente vive uma vida desregrada, mas aquele que na essência se cuida. Que façamos como recomendou Kardec, resumidamente: procuremos viver segundo o Evangelho com retidão e caridade, confiando que Jesus caminha conosco. E viver segundo o Evangelho, Kardec codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para apresentar e explicar a moral de Jesus com concordância com o Espiritismo. Ele enfatiza que o Evangelho é o guia de conduta. Então a gente está em dúvida de como agir, o Evangelho é o guia de conduta. Sabe quando a gente, nossa, como que eu deveria fazer nessa situação? O que eu deveria buscar? O Evangelho é o guia de conduta. Por isso que Chico Xavier andava com o Evangelho e os espíritos debaixo do braço aqui para todo lugar. Olha que coisa legal, o Chico andava com seus livrinhos aqui debaixo, também se pautando pelo guia de conduta, que é o nosso Evangelho. Com retidão e caridade, a caridade em seu sentido mais amplo de benevolência, indulgência e perdão, é a virtude máxima e a condição sine qua non para a felicidade futura, conforme ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou, confiando que Jesus caminha conosco, a doutrina espírita que ensina que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. A confiança em seu amparo e a necessidade de seguir seu exemplo são constantes em toda a codificação. Então, se vocês forem ler Jesus e Vida depois, Joana de Anjos, vai ver que interessante, porque tudo que Joana fala é pautado no que Jesus deixou. Então, tipo, cada roteiro, cada dia tumultuoso que a gente tem, turbulento, como Joana de Anjos diz, Jesus tem a receita. Só que nem sempre essa receita a gente quer pegar, né? A gente quer utilizar dela, porque, não, Jesus está sendo muito leve aqui. Eu acho que aqui nessa situação tinha que ser um pouco mais duro. A gente acha que tem que ser um pouco mais incisivo, tem que ser um pouco mais forte em determinadas situações, sim. Mas em outras você vai perceber que vai piorar a situação. Então Jesus é esse guia. E o Evangelho
vem ainda reviver, vem ainda esclarecer ainda mais o que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar, o nosso cuidado, a nossa atenção. Jesus está perto, está logo ali. Quando a mãe de Divaldo estava quase para desencarnar, aí o Divaldo falava assim para a mãe dele, né? Olha, até logo, é logo ali. Sabe essas expressões? Até logo, é logo ali. Porque para aquele que já entendeu, falar de desencarnação para ele é só uma nota breve. Até logo. E a doutrina espírita veio confortar a gente ainda mais. Fala, olha, calma. Tudo que você está passando, como diz uma música espírita, o sofrimento é só um degrau que a gente subirá também. Dessa escada infinita que a gente tem para subir ainda. De evolução, de amor, de entendimento. Eu falo, nossa, como que deve ser no mundo, como é que é a vida de um espírito puro num planeta superior? Eu falo assim, não sei, a gente vai entender ainda o que seja. Mas é galgando, é aprendendo, é desenvolvendo, é prestando atenção no agora, não perdendo as oportunidades. A pessoa, às vezes, você vê a pessoa na vida uma vez só. Você fala, vou viajar, vou para o hotel tal, e aí você vê a pessoa uma vez na vida e distrata ela. Quando você vai ter a oportunidade de ver essa pessoa de novo? Porque qualquer coisa que você deixar aqui, você vai ter que refazer. Quando que a gente vai ver essa pessoa de novo? Você sabe mais quando. Deus ainda dá um jeito de reaproximar todos nós ainda. Olha que bênção. Principalmente dentro do lar. Tá ali aqueles que a gente precisa refazer, aqueles que precisam estar juntos. Mas é em Jesus, sendo nosso guia, nosso modelo, que a gente vai entender o verdadeiro sentido da vida e galgar novos rumos com a felicidade, com novos horizontes mais esclarecedores. Obrigado pela paciência de todos. Ninguém está com tomate, ninguém fez nada, então deu tudo certo. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca esta fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Senhor
sagrado, é a graça que eu peço e terei sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem, nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade àqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração.